Catecismo da Igreja Católica, hoje, parágrafo 159. Fé e ciência. Porém, ainda que a fé esteja acima da razão, não poderá jamais haver verdadeira desarmonia entre uma e outra. Porquanto o mesmo Deus que revela os mistérios e infunde a fé, dotou o espírito humano da luz da razão. Deus não poderia negar-se a si mesmo, nem a verdade jamais contradizer a verdade. Portanto, se a pesquisa metodológica em todas as ciências proceder de maneira verdadeiramente científica, segundo as leis morais, na realidade nunca será oposta à fé. Tanto as realidades profanas quanto as da fé originam-se do mesmo Deus. Mais ainda, quem tenta investigar com humildade e perseverança o segredo das coisas, ainda que disso não tome consciência, é como que conduzido pela mão de Deus, o qual sustenta todas as coisas, fazendo com que elas sejam o que são. O Catecismo da Igreja Católica hoje ele vem nos falar sobre a fé e a razão, ou seja, sobre a fé e a ciência. As duas andam juntas. É claro que a fé ela tem de estar acima da razão, mas as duas caminham juntas. E aquilo que a gente acredita, ou seja, a nossa fé também tem razão, porque muitas pessoas usam a justificativa de que não creem em Deus porque usam da razão, porque seguem somente a sua razão. Mas essas pessoas estão usando uma justificativa muito errada e mentirosa, porque aqui fala: Deus não poderia negar-se a si mesmo, nem a verdade jamais contradizer a verdade. Ou seja, tudo aquilo que tem razão também vai ter um pouco de fé. Até porque aqui fala: portanto, se a pesquisa metodológica em todas as ciências proceder de maneira verdadeiramente científica, segundo as leis morais, na realidade nunca será oposta à fé. Ou seja, aqueles que não creem em Deus é porque realmente não querem. Mas só que o Senhor ele é o Deus da verdade, porque como eu já li, Deus não poderia negar-se a si mesmo. E hoje o catecismo também, ele vem falar sobre a gente defender a nossa fé. Porque nós precisamos conhecer para a gente poder defender. Porque vai acontecer de chegar, muitas das vezes, pessoas atacando a nossa fé católica. Mas nós temos de defender. Mas como é que a gente vai defender se a gente não conhecer? Se a gente não tiver um conhecimento? Porque a gente só tem autoridade para falar alguma coisa quando a gente sabe daquilo que a gente está falando. E tem muitos católicos hoje que não buscam estudar. Mas é importante a gente estudar a nossa fé. É muito importante. E não só estudar. Porque tem muitos que são doutores, são formados, estudaram teologia e tudo, mas não têm uma vida espiritual, não têm uma vida de oração. E se não tem uma vida de oração, se não é iluminado pelo Espírito Santo de Deus, não tem como ter sabedoria. Então é necessário a gente ter as duas coisas na nossa vida. O estudo, mas também a vida espiritual, a vida de oração. E também, muitas das vezes, acontece que pessoas têm aquela devoção muito mecânica, mas não buscam conhecer a fundo. E é por isso que não amam. Muitas das vezes tratam as coisas de Deus como que se fossem uma obrigação. Mas por que não amam? Porque não conhecem. Precisa a gente estudar para a gente conhecer. E muitas das vezes também vai acontecer de muitas coisas erradas acontecerem dentro da nossa igreja. E tem até um santo que diz que é preciso a gente conhecer para a gente combater o erro. Ou seja, a gente precisa combater os erros que a gente vê. Porque também tem outro santo que diz, eu não me recordo o nome dele, mas ele diz que alguns padres, seja para onde eles forem, seja para o inferno ou seja para o céu, eles vão arrastar muitas almas, seja para o inferno ou para o céu. Ou seja, tem muitas pessoas ensinando coisas erradas. E essas pessoas vão pagar por isso. Não só padres, não. Mas também cada um de nós que levamos a palavra de Deus. Se a gente levar de uma maneira errada, a gente vai prestar contas com Deus depois. E é por isso que a gente precisa combater. E tem muitas coisas erradas acontecendo, mas porque tem muitos bons dentro da igreja, bons, mas que são covardes, que não defendem. É preciso que a gente defenda. A gente não deve ficar calado somente para querer agradar as pessoas. Não, até porque Deus, ele não quer isso de nós. E aqui fala: mas ainda quem tenta investigar com humildade e perseverança o segredo das coisas, ainda que não tome consciência disso, é como que conduzido pela mão de Deus. Ou seja, a gente precisa estudar, a gente precisa investigar, mas aqui fala com humildade e perseverança. Tem muitos que têm o conhecimento, mas por terem o conhecimento são soberbos,
são orgulhosos, se acham melhores do que os outros. E não. Aqui fala humildade, sermos humildes. Ou seja, a gente colocar Deus acima, não se achar melhor por ter o conhecimento, não se achar melhor nem do que os outros. Não, muito pelo contrário. E perseverança. Até porque muitas pessoas se animam, começam a estudar e depois de um tempo ficam frias. Depois de um tempo se desanimam. Por quê? Porque não tem perseverança. E é importantíssimo a gente ter essas duas coisas na nossa vida. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.